Fala pessoal, mais uma aula de física aí para vocês, tá? Sei que estou devendo aí algumas aulas de exercício, tá? Mas eu preferi a gente ver logo esse assunto aqui. Também está ligado à associação de resistores, que é o curto-circuito em um resistor. Então, para começar, muitas pessoas têm a ideia de que curto-circuito, né, é quando pega fogo na instalação, tem que estar ligado a fogo, né, o fio pegando fogo, e nem sempre vai necessariamente ter um fogo, né? O curto-circuito, como a própria palavra diz, já está dizendo que é um circuito curto, né? O caminho mais curto que a corrente ela encontra, tá? E como é que seria isso? Vamos lá. Então a gente tem aqui a estrutura de um circuito, como a gente já viu desde a primeira lei de Ohm, tá? A gente tem a corrente passando aqui no resistor e ela continua sua trajetória, sendo que quando a corrente ela passa aqui no ponto A, ela tem mais potencial elétrico, tá? E quando ela chega aqui no ponto B, ela tem menos potencial elétrico, tá bom? Então existe uma DDP, né? Uma diferença de potencial, porque se há diferença de potencial, quer dizer que foi gasto, né, ali uma quantidade de potencial elétrico, né, funcionou, né, o aparelho ele está recebendo essa carga elétrica, ok? Já no caso do curto-circuito, o que acontece? A gente tem um fio, certo? Sem resistência, que é ligado no nosso circuito, tá? Então o que acontece? A corrente elétrica ela vem aqui, e como a gente viu na associação em paralelo, se aqui tivéssemos outro resistor do mesmo tamanho R, a corrente ia se dividir. Aqui viria R1 e aqui viria R2, certo? Só que no caso de não haver, tá, gente? Não haver resistência, o que acontece? Quanto menor for a resistência, maior vai ser a corrente que desce. Mas se não tem nenhuma resistência, quer dizer que toda a corrente, tá? Toda a corrente, ela vai descer por aqui. Tá bom, gente? Então veja bem, o que seria o efeito do fio sem resistência na associação? Ele faz com que toda a corrente passe por ele, não passando mais na resistência. Então, se aqui o potencial elétrico era A, tá? Como ele vai pegar só esse fio sem resistência, a gente diz que esse potencial elétrico aqui também é A, de forma que esse resistor ele vai ser desligado. E por isso que quando há o curto-circuito, alguns aparelhos eles desligam, porque provavelmente um aparelho que ficava aqui, que possuía uma resistência, ele queima, tá? Aí com ele queimando, ele perde a sua resistência, o fio fica livre, então a energia ela passa toda, né, a corrente elétrica ela passa toda por esse fio sem resistência. Ok, pessoal? Então, curto-circuito é a presença de um fio sem resistência, tá? Na associação, certo? Beleza? Então vamos ver como é que a gente resolve uma questão com esse tipo, né, de problemática, tá? Com um curto-circuito ou com um fio sem resistência, ok? Então vamos lá. Determine o valor de I na associação em série, ou melhor, na associação abaixo. Então tem uma associação aqui diferente do que a gente está acostumado a trabalhar, tá? A gente já está acostumado a ver ela planificada, e nesse caso aqui ela não está planificada, a gente vai ter que planificar. O que é planificar? É você deixar mais ou menos como esse desenho aqui, que a gente já tem o costume de fazer, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é nomear os pontos. A gente tem um costume sempre de começar com A e terminar com B, ok, gente? Então, vamos lá. Se meu primeiro ponto é A, então eu vou nomear os nós. O que é o nó? Nó é o ponto de encontro desses fios, tá? Cada ponto de encontro eu vou dar uma letra, certo? Então, veja bem, a energia vem por aqui, tá? E ela vai chegar aqui nesse nó. Então, esse nó aqui é A, ok? Agora, ela tem duas opções. Ela pode subir por aqui ou por aqui, mas aqui tem uma resistência.
Então o que é que a corrente faz? Ela pega o caminho mais fácil. Então o caminho mais fácil para ela seria subir aqui, ó, chegando nesse nó. Então esse nó a gente vai dizer que ele é A também, porque ele não passou por nenhuma resistência. Toda vez que a corrente passar por uma resistência, a gente troca a letra, coloca a outra letra. Até agora, ela não passou por nenhuma resistência, tá? Aqui ela poderia ou seguir aqui para a direita ou para a esquerda. Como não tem nenhuma resistência, ela vai optar por subir aqui. Então aqui também vai ser A, porque o caminho não tinha nenhuma resistência, ok? Então, agora, ó, a gente percebe o seguinte, que esse resistor aqui, 8, a corrente elétrica não passa por ele, tá? Sem falar que ele está entre dois pontos com o mesmo potencial. Então quer dizer que não existe diferença de potencial entre esse resistor. Quer dizer o quê? Que não foi consumido energia. Então quer dizer que esse resistor está em curto. Ele está o quê? Desligado. Ok, gente? Então a corrente continua passando por aqui e agora sim ela entra no resistor, né? Ela faz o seu trabalho aqui, seja para esquentar, seja lá qual for o aparelho que esteja aqui, e ela vem para cá agora com potencial menor. Então esse ponto aqui não vai ser mais A, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Então ela vem para o ponto B, ela tem um caminho aqui sem resistência e com resistência. Então ela vai seguir o caminho sem resistência e aqui a gente vai ter o ponto B, certo? Continua descendo aqui pelo caminho sem resistência, a gente tem aqui B e conclui com B. Ok, pessoal? Então o que acontece aqui com essa outra resistência? Mesma coisa que aconteceu com essa daqui, ó. Não tem diferença de potencial. Potencial B, potencial B. Quer dizer o quê? A energia, a corrente elétrica não passa por aqui. Então esse resistor está também em curto. Ok, gente? Então como é que a gente vai agora encontrar o valor de I? Certo? Depois que a gente mapeou, né, esse sistema, a gente entendeu que só teve diferença de potencial entre o resistor 40, ele está ligado. Por que ele está ligado? Porque, veja, em uma extremidade eu tenho um potencial A, na outra extremidade eu tenho um potencial B. Quer dizer o quê? Que foi consumida energia elétrica. Aqui no resistor 10 eu tenho, ó, A e B. Então, foi consumida energia elétrica ali. Ok, pessoal? Então, por mais que a gente não tenha visto aqui a eletricidade passando, mas passou também em uma menor quantidade, tá? Mas passou também resistência aqui. Ok, pessoal? Então, ou melhor, passou a corrente elétrica aí. Ok? Quanto menor for a resistência, maior é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica passou mais no 10 do que no 40. Mas ela passou também porque a gente tem uma diferença de potencial. Então, para encontrar o valor de I, certo? A gente precisa de duas coisas. A gente precisa de U e precisa da resistência, certo? Só que aqui a gente tem duas resistências, então a gente vai ter que achar a resistência equivalente, tá bom? Quem seria o nosso U, gente? Isso aqui que eu não falei para vocês, esse 80, com esse símbolo mais e menos aqui, é uma bateria, tá? E a bateria nada mais é do que o valor de U, é a tensão, né? É a bateria do nosso circuito, tá? Ela tem um polo positivo e um polo negativo, assim como uma pilha, como uma pequena bateria de violão, por exemplo, tá? Então, para a gente encontrar o valor de I, a gente precisa de U e da resistência equivalente. U a gente já tem, tá? Então a gente vai dizer que o nosso I é igual a 80 volts, que é o nosso U, dividido pela REC, mas a REC a gente não sabe qual é. A gente precisa encontrar qual a resistência equivalente desse sistema. Então, redesenhando esse sistema, a gente vai fazer o seguinte, ó. Coloca o primeiro ponto, que é o A, coloca o segundo ponto, que é o B. Então, eu tenho A e B. Qual resistor que eu tenho entre A e B? Eu tenho 40 e tenho 10. Dois resistores na mesma diferença de potencial. Isso quer dizer que eles estão em paralelo. Tá? Se a gente tivesse dois resistores com letras diferentes, tipo um em A e B e o outro em B até C, então a gente tem associação em série, tá? A gente tem U's diferentes, mas aqui não, aqui é em paralelo, porque os dois resistores estão dentro
da mesma diferença de potencial. Então, ó, eu tenho aqui, em cima eu tenho 10 ohms, e embaixo eu tenho 40 ohms. Ok, pessoal? Então, eu vou fazer aqui, ó, como é que eu encontro a REC de uma associação em paralelo? Ó, a REC vai ser o seguinte, ó, multiplica o primeiro resistor pelo segundo, 10 vezes 40, divide pela soma dos dois, ó, 10 mais 40. Então a gente vai ter aqui, ó, 10 vezes 40, 400, 10 mais 40, 50. Então corta esse zero com esse aqui. A gente vai ter que a REC vai ser igual a 40 dividido por 5, que é 8 ohms. Ok? Então a gente achou a REC. Basta vir aqui, ó, e colocar no lugar da REC o 8. Então, para encontrar o valor de I, a gente vai ter o seguinte, né? Ó, I vai ser igual a 80 dividido por 8. A gente vai ter 10 amperes. Ok, pessoal? Então, tá aí, né, o nosso conteúdo, o nosso exemplo, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Vou ficar devendo ainda exercício, mas assim que possível a gente vai estar colocando aqui no nosso canal, tá bom, gente? Então, peço a vocês obrigado por nos assistir até aqui, obrigado pela paciência de nos ouvir até aqui, né? Então, quem gostou, deixe seu like. Quem tiver alguma dúvida, comenta aí que a gente vai tentar responder seu comentário, a sua dúvida, ok? Obrigado, gente. Valeu por assistir até aqui.